Boa tarde, Angélica, graça e paz. Boa tarde, Dona Leni, mãe do pastor Marcel. Sejam bem-vindas, sintam-se em casa, graça e paz. Shalom, shalom, shalom. Mais pessoas chegando, Elô, seja bem-vinda. Deixa eu baixar o volume um pouquinho aqui do som. Graça e paz, Marcel, seja bem-vindo, sejam bem-vindos, meus queridos, sejam bem-vindos a este tempo, nesta viração do dia. Pastora Dayana, grande beijo aí para vocês todos de São Manuel, Pastor Luiz, todos os seus discípulos, amamos vocês, Deus os abençoe. Clodoaldo, Deus abençoe. Miriam, seja bem-vinda, sinta-se em casa, graça e paz, shalom. Fran, Deus abençoe, graça e paz, shalom, Fran, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, meus queridos, sejam bem-vindas, minhas queridas, filhos e filhas do Senhor. Deus abençoe, Ismê, não sei se você está com a Laura, com o Paulo. Deus os abençoe, abençoe este lar, este lindo lar, em nome de Jesus. Lucas, Deus o abençoe, seja bem-vindo. Walter, seja bem-vindo, graça e paz, pastora Daiane. Meus amados, nesta viração do dia, mais uma vez às 18 horas, nós vamos clamar pela presença do Senhor, clamarmos pelas suas mãos nos abençoando, nos protegendo. Queria que você, se pudesse, ir aí compartilhando a nossa live, nosso devocional desta tarde, um devocional que eu creio que vai falar muito conosco. Vou tratar alguns assuntos bastante fortes que nós precisamos ter consciência, precisamos aprender. Quem já sabe, manter a sua chama viva e trazermos à existência algumas coisas para que a bênção da Páscoa possa ser uma verdade nas nossas vidas, amém? Então, eu te convido, permaneça conosco, seja abençoado, seja abençoada, esteja neste momento se despindo de todas as coisas deste mundo, tirando da sua mente as aflições, as angústias, seus temores, para que a palavra de Deus possa lhe encontrar, para que você possa receber um rema de Deus hoje para a sua vida, uma palavra de destino, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, amém? Nós estamos aí nessa luta contra esta pandemia e cremos que a semana da Páscoa é uma semana que estabelece livramento, estabelece salvação e estabelece um novo tempo para aqueles que creem na promessa, na verdade e na palavra do Senhor, amém? Eu queria estar orando neste momento para a gente poder abrir esse nosso estudo e consagrarmos esse tempo ao Senhor, amém? Se você puder orar comigo, feche seus olhos, vamos juntos orar ao Senhor, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos, Senhor, este tempo a Ti, meu Pai. Um tempo onde nós temos buscado a Tua face, a Tua revelação, buscado, meu Pai, o conhecimento através da Sua palavra. Pai, que hoje Teu Espírito Santo possa continuar tocando nas nossas vidas, Senhor, para que nós possamos ser presenteados, meu Deus, por Ti, com um tema, com uma revelação, com um rema, Senhor, que possa trazer mudança e transformação nas nossas vidas.
Assim eu creio e assim nós entregamos esse tempo a Ti, Senhor. Entregamos, meu Pai, esta viração do dia, para que o Senhor possa estar fazendo presença nas nossas vidas e que a Tua presença, Senhor, possa trazer a Tua glória, a Tua unção, o Teu ensino e as Tuas virtudes. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos a Ti e Te agradecemos, meu Deus, por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Marrom, Deus te abençoe, Deus prospere os caminhos de São Manuel, Deus amplie as tendas, Deus amplie os lagares. Luana, Jaqueline, sejam bem-vindas, filhas do Rei, princesas do Senhor. Amém? Que vocês possam hoje estar recebendo algo de Deus. Amém? E nós estamos nesse nosso propósito de, nos nossos devocionais, estarmos preparando a nossa Páscoa, celebrando temas, estudando temas que nos levem a um entendimento e uma compreensão do que é a Páscoa verdadeira, do que é o que Deus tem para nós nessa revelação do período da Páscoa. E nesse sentido, eu queria que você pudesse ir acompanhando os raciocínios comigo dia após dia, né? No domingo nós vimos Jesus entrando em Jerusalém, sendo aclamado, sendo reverenciado como Baruch Rabá, Bechem Adonai. Graça e paz, Walter, Deus lhe abençoe sua casa. Pastora Mauri, seja bem-vindo, sinta-se em casa, graça e paz. Shalom, pastor. Aninha, Deus abençoe você, sua casa, Deus seja convosco. E quando a gente mergulha nesse tema da Páscoa, nós iniciamos lá em domingo, vendo a trajetória de Jesus na semana da Páscoa. E nós compreendemos que o decreto do Senhor, vindo lá de Êxodo, capítulo 12, não celebra a Páscoa em um único dia, mas a Páscoa é celebrada durante uma semana, durante 7 dias. E a palavra de Deus ela é tão sincronizada que a ordem de Deus, o decreto de Deus para a nação de Israel foi: separe no dia 10 do mês de Nissan, do primeiro mês do ano, um cordeiro sem máculas, macho, para que seja aprovado diante do Senhor, e esse cordeiro possa ser imolado, para que ele possa trazer a salvação, livramento, cura, transformação, provisão e prosperidade. E quando nós compreendemos que a Páscoa ela se inicia no domingo em que Jesus é aclamado como Baruch Rabá, Bechem Adonai, nós compreendemos que Jesus está se apresentando diante da nação de Israel, diante de Jerusalém, diante de Sião, e dizendo: eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou o Cordeiro que irá ser morto, que será sacrificado para que vocês possam ter vidas. Então, quando nós compreendemos o cenário da Páscoa, juntando o ato profético do Antigo Testamento com a entrega genuína de Jesus Cristo, nós começamos a consolidar o profético com o sobrenatural. A profecia vinda através de todos os tempos, desde o Antigo Testamento, e se consolidando na vida de Jesus. Os judeus, os hebreus, celebravam a Páscoa durante uma semana, e eles traziam o cordeiro antes para poder conviver com eles, para eles pegarem amor naquele cordeiro, para eles, quando o cordeiro fosse sacrificado, eles sentirem dores pelo pecado, dores pela transgressão, dores
pelo sacrifício daquele ser, daquele cordeiro. E Jesus se apresenta no domingo da mesma forma, dizendo para nós: eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vimos isso no domingo. Ontem nós vimos a questão de que na segunda-feira, depois de Jesus se apresentar como Cordeiro de Deus, ser exaltado como o rei que havia de vir, ele encontra uma figueira com folhas e sem frutos. E aquela figueira representa muitas vezes a religiosidade daquele tempo de Jesus, mas também a religiosidade dos tempos atuais, que nós vivemos uma fé sem obras, nós vivemos uma fé sem fruto, nós vivemos uma religiosidade sem frutificação. Que nós possamos compreender que nós somos chamados para frutificar. E hoje, na terça-feira, Jesus, na sua trajetória da semana da Páscoa, Jesus ele traz aos hebreus, ele traz aos doutores da lei parábolas e ensinos. Eu não vou ter tempo hoje de ensinarmos todas as parábolas, mas eu quero te dizer que Jesus ensinou muito, e isso está relacionado nos capítulos 21, 22 e 23 e 24 de Mateus, tá? E ali a gente vai poder ver parábolas como a dos 2 filhos, a parábola em que o pai fala: filho, me faça uma tarefa, e o filho fala: pode deixar, pai, que eu faço, e depois ele não faz. A parábola do filho, que o pai chega para o filho e fala: filho, me faça a tarefa, e o filho fala: pai, eu não vou fazer, mas depois arrependido ele vai e faz. A parábola dos lavradores maus, que cuidavam da vinha do rei, e que o rei manda operários, e esses lavradores matam esses operários. Ele manda mais operários, e os lavradores maus matam esses operários. E aí ele manda o filho, e o filho também é morto. Quanto ensino Jesus derramou naqueles dias, quanto ensino Jesus traz nesse período para as nossas vidas. E eu queria refletir um pouquinho sobre como que esses ensinos hoje têm trazido para nós algo de bom, algo positivo, algo que possa trazer para as nossas vidas. Mas eu queria fazer uma introdução hoje da nossa reflexão sobre quanto nós estamos dispostos a orar, a clamar, a chorar por aqueles que estão se perdendo. Porque quando Jesus ele apresenta essas revelações ao homem, ele está apontando para um sinal escatológico, ele está apontando para o fim dos tempos, ele está apontando para o sacrifício que ele era, mas através do sacrifício que ele estabelece, ele também gera um plano de salvação, um plano de santidade, um plano de redenção. Ontem nós tivemos o nosso discipulado com os nossos discípulos de primeira geração, e eu queria usar um pouquinho do que nós conversamos ontem para poder falar com você hoje. Quando nós olhamos para o contexto de que Jesus ele sentia, Jesus ele tinha emoções, Jesus sabia quem ele era, eu preciso dizer para você que Jesus era tão especial, Jesus era tão diferente, que Jesus chorou, Jesus chorava. E eu queria abordar as 3 ocasiões que Jesus chorou e apresentar para você algo que nós precisamos saber se nós temos chorado por aqueles que estão precisando, por aqueles que estão necessitando. E a minha reflexão desta tarde, início de noite, começa dizendo: como é que você tem se comportado diante das aflições das pessoas que nos cercam? Jesus chorou quando ele visitou Betânia.
E quando ele visita Betânia, ele vai até a casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E ele chora ao saber que Lázaro havia morrido. E ele chora enlutado por ver a angústia de Marta e de Maria. Ele chora pela aflição das pessoas. Jesus chorou por compaixão, Jesus chorou por amor, Jesus chorou por empatia, por sentir a dor das outras pessoas. Em tempos de crises, em tempos de aflições, de angústia, como que nós estamos vivendo hoje, numa semana tão importante como nós estamos passando, a pergunta que nos faz nós temos chorado pelas aflições daqueles que nos cercam? Nós temos chorado pelas angústias que têm tomado conta da vida daqueles que estão ao nosso redor? Quantas pessoas estão inseguras, incertas, preocupadas com a sua saúde, preocupadas com a pandemia? Quantas pessoas talvez não estão preocupadas com a sua saúde porque não estão nos seus grupos de risco, ou não estão preocupados com seus entes queridos porque eles não apresentam preocupações, não estão no grupo de risco, mas estão preocupadas com a sua saúde financeira? Quantas pessoas talvez não estão nem preocupadas com a sua saúde financeira, nem tampouco com a sua saúde física, mas estão vendo um Brasil se polarizando em brigas políticas, em brigas entre fulano e beltrano, entre ciclano e beltrano, e as coisas se tornam ruins. Meu querido, nós precisamos chorar pelas pessoas que estão angustiadas. Nós precisamos chorar nesta Páscoa pelas pessoas que estão aflitas. Nós precisamos ser um canal de bênçãos para poder levar a esta pessoa uma palavra de ânimo. Jesus em Betânia gritou, clamou e bradou: fiquem tranquilos, Lázaro não morreu. E eu quero dizer para você, nós temos que ser boca profética nesta nação e dizermos às pessoas que nos cercam: fica tranquilo, o que está acontecendo não é para a morte, o que está acontecendo não é para derrota, não é para fracasso, o que está acontecendo é para que a glória do Senhor possa ser instituída e instaurada sobre a nossa nação. Nós precisamos declarar pela nossa fé palavras proféticas de vitória. E você que crê, vá dando um brado de júbilo aí, vá se manifestando, clique aí, vá clicando, vá dando um salve, vá se manifestando, porque aí a gente vai se comunicando. Deus te abençoe onde você estiver. Deus abençoe que você possa ir tomando posse dessa palavra, que você possa ser um instrumento na vida das pessoas, para levar notícias boas, para poder levar palavras de vitória, para poder levar algo que leve eles a crerem no sobrenatural. Jesus chorou em Betânia, mas Jesus também chorou quando ele entrava em Jerusalém, quando ele avistou a cidade de Sião, quando ele avistou aquela cidade, ele chorou. Ele chorou porque ele olhou para aquela cidade e disse: eu sou o Cordeiro e eles não creem em mim. Eu sou o Cordeiro de Deus, que veio para que eles tenham vida. E a sua incredulidade, a sua falta de fé, a sua religiosidade os impediam de aceitar Jesus. Jesus chorou pela rejeição que ele teve daquela nação. Jesus chorou pela rejeição que ele teve dos escolhidos do Pai. Ele veio para os judeus e os judeus o rejeitaram.
os judeus o trocaram, os judeus falaram: crucifica-o, nós queremos Barrabás solto. Rejeitaram a Jesus, e ele chorou, e ele chorava. Eu quero te dizer, quantos estão deixando a sua fé? Quantos estão dentro da igreja e não são igreja? E nós precisamos chorar por estas pessoas que vivem uma religiosidade mórbida, uma religiosidade que tem levado pessoas à morte espiritual, porque estão seguindo líderes, estão seguindo pastores que fomentam e trabalham religião e estão esquecendo de ensinar vida, estão esquecendo de ensinar o verdadeiro evangelho, estão ensinando coisas que não trazem a verdade. E a verdade é uma só: traz libertação, traz cura, traz salvação, traz redenção e traz a promessa de vitória. Que nós precisamos ser santos para que a nossa santidade possa gerar vida, vida para que nós mesmos pudéssemos anular toda essa realidade, para que possamos viver a nossa eternidade diante da promessa que o Senhor nos fez, de vivermos, de morarmos numa terra que mana leite e mel, sendo amparados pelo Senhor, sendo amparados pela sua destra. Páscoa fala de nós mergulharmos no choro do Senhor pelos perdidos. Páscoa fala de nós também entendermos que a terceira vez que Jesus chorou, preste atenção nisso, foi em Getsêmani, quando ele estava prestes a ser entregue. E ele chora em Getsêmani pela iniquidade do homem, pela iniquidade da humanidade. Ele chora pelas transgressões, pelos nossos pecados, pela dor que ele sentia, pelo preço que ele estaria para pagar pelas nossas vidas. Hoje, nós vivemos um contexto de que a nação brasileira e as nações da terra se venderam, são corruptas, são idólatras, são nações que vivem a ganância, que vivem o materialismo. Nós vivemos um Brasil destruído dos valores éticos, morais e sociais. Foram vendidos, foram abandonados. E eu te pergunto, nós temos chorado pela nação brasileira que se perdeu? Nós precisamos, como igreja, tomarmos posse da nossa função, da nossa autoridade e cumprirmos 2 Crônicas 7,14, que fala que o meu povo, que se chama pelo meu nome, quando ele se humilhar, quando ele buscar a minha face, quando ele se arrepender dos seus maus caminhos, tudo isso mudaria. Olha só, o profeta não está dizendo que quem tem que se arrepender são os ímpios. Ele está dizendo que nós, que somos a igreja, nós que somos do Senhor, nós que vivemos a igreja, a eclésia verdadeira, somos os responsáveis pela intercessão daqueles que estão perdidos, daqueles que estão destituídos da graça, daqueles que vivem no pecado, para que nós possamos endireitarmos sim os nossos caminhos, mas que os nossos caminhos possam ser referências para aqueles que estão perdidos, porque quando isso acontecer, Deus perdoaria os nossos pecados, perdoaria o pecado dessa terra e sararia esta nação. Meu querido, minha querida, ore, jejue, chore, clame e adore. Adore ao Senhor, se entregue a Ele. E agora eu entro na nossa reflexão desta tarde, na reflexão no nosso devocional
para a gente poder entregar ao Senhor esse tempo, entregarmos ao Senhor o nosso conhecimento, o nosso ensino. Quando Jesus está falando das suas parábolas, está ensinando os seus discípulos, ele no capítulo 24 de Mateus, ele faz um sermão escatológico, e ele fala sobre o princípio das dores, ele fala sobre a apostasia da fé, as pessoas deixando a sã doutrina, sendo incrédulos, vivendo procedimentos que conduzem ao materialismo, as disputas por poder, as disputas por quem manda mais, quem tem mais autoridade, quem está mais sujeito a quem, de que forma, qual que é a ideologia mais correta, quem tem razão. E Jesus também nos alerta que esses sinais viriam para que nós pudéssemos entender que o fim estava próximo, que o fim se aproximava, que o fim viria, que a igreja seria arrebatada, e que depois da igreja ser arrebatada, sua noiva ser levada à sua presença para desfrutar das bodas do Cordeiro, viria sobre esta face da terra, sobre esta nação, sobre este mundo, uma grande tribulação, onde o agir do anticristo seria manifesto. Nós precisamos entender que todos esses sermões escatológicos, todas essas palavras proféticas de Jesus que apontam para o fim, é um alerta para cada um de nós, e não poderia ser diferente, não poderia acontecer em outro tempo, senão na semana de consagração da Páscoa, porque Páscoa é redenção, porque Páscoa é salvação, porque Páscoa é libertação, porque Páscoa é um chamado a nós entendermos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, para que esse sobrenatural de Deus nos leve a vivermos uma eternidade na presença do Senhor. E eu queria nesse sentido hoje dizer para você que os sermões proféticos de Jesus nos levam a um arrependimento, nos chamam a vivermos uma restauração, nos chamam a fazer uma análise da nossa vida, para que nós possamos compreender que Deus não nos separou para vivermos a morte, mas Deus nos separou para vivermos a vida, que Deus não instituiu um decreto de morte sobre os seus filhos, mas nos chamou para vivermos um decreto de existência, de vida, de salvação, de transformação. Meu querido, você não foi chamado para ter um decreto de morte, você não foi chamado para ter um decreto de condenação. A tua vida tem valor, a nossa vida tem valor. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para o Senhor, nós aprendemos que dele vem a fonte da vida. E olha só, eu queria refletir com você sobre o que é a morte. A morte é a antítese da vida, e a morte entrou neste mundo quando o homem pecou, quando o homem errou. Em Gênesis 2,17, existe um decreto do Senhor que diz que nós não poderíamos, ou que Adão e Eva não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se um dia eles comerem, certamente eles morreriam. E aí, quando a gente mergulha nesse ensino, quando a gente mergulha nesse conhecimento, a gente aprende que Eva comeu,
que Adão comeu e que eles, teoricamente, não tiveram uma morte imediata, mas eles sofreram um processo que nós pagamos esse preço até hoje. E aí vem a instituição do conceito de morte. E o conceito de morte ele é dividido em 3 tipos. A morte física, que nós envelhecemos, que nós padecemos da nossa biologia e que nós temos consequências físicas. E essa consequência física nos leva um dia a vivermos a morte. Então, quando nós temos a consciência de que nós somos pó e para o pó voltaremos, nós estamos compreendendo que todos nós passaremos por um processo de morte física. O segundo tipo de morte que existe é a morte espiritual. A morte espiritual foi o que aconteceu com Adão, com Eva, quando eles perderam a intimidade, quando eles perderam a presença e não tinham mais a visitação do Senhor, não viviam mais a ligação que eles tinham com Deus, que visitava-os todos os dias na viração do dia. A morte espiritual é a separação do homem de Deus. E quando um homem está vivendo um processo de morte espiritual, separado do Senhor pela transgressão, pelo pecado, pelo erro, e ele sofre da morte física, ele está sujeito à morte eterna. Quando o homem morre sem Deus na sua vida, ele é condenado à morte eterna. Quando o homem não tem Deus na sua vida, não aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando os seus pecados não são perdoados, quando as suas transgressões não são perdoadas, não são saradas, quando o seu caráter não é tratado, ele sofre um processo de morte espiritual. E aí, eu preciso te dizer, Jesus um dia falou para nós que existia um fazendeiro que estava dizendo: a minha colheita foi muito boa, este ano eu não tenho nem onde guardar a minha colheita, eu viverei tranquilamente, eu viverei e direi à minha alma: tu tens tudo o que você precisa, você tem bens e você poderá viver por muitos anos. Descansa, come, bebe, tenha folga. E Jesus alerta dizendo: louco, incauto, insano, ainda esta noite te pedirão a tua alma, e tudo o que você tem preparado, para quem ficará? Meu querido, minha querida, quando nós compreendemos o conceito de morte, quando nós compreendemos o conceito de que a nossa vida é temerária, quando nós compreendemos o conceito de que nós temos que fazer algo pela nossa salvação, nós precisamos compreender que nós precisamos de Jesus. Quantas vezes nós passamos a nossa vida numa correria louca, numa correria desenfreada, com ativismo, buscando as coisas deste mundo, pautados nas nossas conquistas materiais, pautado nas nossas conquistas pessoais, pautado nas coisas efêmeras deste mundo, e estamos nos comportando como este fazendeiro que se esqueceu de cuidar da sua alma. E quando nós nos esquecemos de cuidar da nossa alma, nós ficamos sujeitos a vivermos um processo de morte eterna,
porque nós precisamos estar vivendo na presença do Senhor. Páscoa é um chamado para vivermos a vida. Páscoa significa passagem, passa rápido, uma passagem ligeira, uma passagem veloz, da morte para a vida, da escravidão para a libertação, do pecado para a redenção. Meu amado, Páscoa é nós crermos que nós poderemos viver a eternidade na presença do Senhor. Páscoa, na verdade, é saber que existe uma promessa de vida eterna, uma promessa de vida eterna para mim e para você. Páscoa é nós nos rendermos ao Senhor e dizermos a Ele: eis-me aqui, muda a minha vida, muda o meu destino, e mesmo que você morra, você saber que existe uma promessa de vida eterna. Jesus, no capítulo 11 de Mateus, verso 25 e 26, diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê, vive. E todo aquele que em mim crer, nunca morrerá. E ele termina esse versículo dizendo: crês tu nisso? E eu te pergunto hoje, você crê que mesmo que você morra, Deus tem uma promessa de vida eterna para você? Você crê que Jesus morreu para te salvar? Você crê que Jesus morreu naquela cruz, e naquela cruz o sangue dele foi derramado para que o perdão dos teus pecados fosse instituído? Você crê nisso? Você crê que não existe acusação mais na sua vida pelas suas transgressões? Você crê que Jesus é o advogado justo e fiel que está junto do Pai para que você possa receber a graça na sua vida? Você crê no Cordeiro Pascal? Você crê que o Cordeiro morreu imaculado para que a vida pudesse ser restituída, para que o chamado de Deus pudesse trazer à existência uma novidade de vida? Você crê? Então tome posse. Tome posse. Declare a conquista, a fé. A fé, ela nasce quando nós começamos a crer que Jesus morreu por nós. É o primeiro passo da nossa fé, que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor. Isso mesmo, Walter, que Ele é o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz. Ele é Jesus de Nazaré, o Cristo que veio ao mundo para que nós pudéssemos ter vida, e que esta vida possa nos dar uma certeza de que na nossa garganta tem um grito de júbilo, tem um grito de vitória, um grito de libertação. Você foi chamado para ser filho, você foi chamada para ser filha. Tu creres nisso? E filho e filha tem direito à herança, e filho e filha tem direito à vida eterna, e nós viveremos a eternidade na presença do Senhor, juntamente com todos os anjos e com todos os santos. Um dia nós sentaremos numa mesa para celebrarmos as bodas
deste Cordeiro que morreu por mim e por você. Que o Espírito Santo possa tocar na sua vida, que o Espírito Santo possa tocar na tua essência, na tua alma, para que você compreenda esse benefício lindo que é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Você tem um decreto de vida, você tem um decreto de salvação, você tem um decreto de vitória, e os decretos de morte que o mundo, que Satanás e que o pecado um dia te condenaram, foram derrotados, porque o Senhor Jesus morreu na cruz para que eu e você pudéssemos declarar: não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nós temos palavra de vitória, palavras de conquista. Ele venceu a morte, e as chaves do inferno estão sob as suas mãos, e esta é a maior certeza que nós temos, de que a vitória também será nossa. Assim eu creio, e assim eu determino sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu queria encerrar esse devocional te desafiando. Se você ainda não tem a certeza da sua salvação, é momento de você aceitar o Cordeiro de Deus sobre a sua vida, para que do sangue do Cordeiro venha a tua santificação, venha a tua redenção, venha sobre você um tempo de certeza e de vitória, porque o sangue de Jesus nos garante salvação. Você que tem ainda pecados ocultos, transgressões que ainda estão no teu coração, no teu entendimento, eu queria que você pudesse se entregar a Jesus e dizer a Ele: eu me entrego a Ti, Senhor, por completo, para que o sangue que foi vertido naquela cruz possa trazer para a minha vida a certeza de que eu viverei a eternidade e que o preço da morte não será imputado à minha vida. Tome posse, tome posse, tome posse, tome posse. Você é eleito do Senhor, você é um escolhido de Deus, você é filho, você é filha. Feche seus olhos, eu quero orar, eu quero consagrar a tua vida ao Senhor. E você que quer entregar o teu coração hoje ao Senhor, para que você não venha sofrer a imputação da morte eterna, coloque as mãos no seu coração e faça essa oração comigo. Faça essa oração entregando a sua vida para Jesus, porque Ele morreu por você, Ele morreu para te salvar, Ele morreu para que você tenha vida. E você que tem Jesus na sua vida, se renda totalmente a Ele e peça para que Ele possa fazer mais e mais na tua vida. Oremos. Senhor Jesus, Pai, como é bom vivermos na tua presença, termos a certeza, Senhor, de que o Senhor um dia enviou seu Filho por amor, enviou seu Filho, Senhor, para morrer por nós, para que a morte dele fosse um decreto de vida para nós. Pai, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Pai, eu te peço perdão, Senhor, pelas minhas transgressões, pelos meus pecados, pelos meus erros, e eu confesso, Senhor, que o Teu Filho Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus,
é o meu único e suficiente Salvador. Te peço perdão, meu Pai, pela minha incredulidade. Te peço perdão, Senhor, pelos momentos de fraqueza. Pai, que assim o Senhor possa alcançar os corações daqueles que ouvem esta ministração, esse devocional, Senhor, e que eles também possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo e se rendam totalmente a Ti, Senhor. Porque, meu Deus, nós choramos, nós gememos, mas nós temos uma palavra de vitória, uma palavra de conquista, mas nós precisamos mudar o nosso caráter, o nosso ser e o nosso comportamento. Pai, faça em nós o Teu querer, mova em nós, Senhor, a Tua vontade. Senhor Jesus, toque as nossas vidas, para que nós possamos ser salvos, sermos santos, e que naquele dia, naquela hora em que o Senhor nos chamar, nós possamos tomar posse, Senhor, da nossa participação nas bodas do Cordeiro, para vivermos, Senhor, a eternidade na Tua presença, celebrarmos contigo, ó Senhor Jesus, a nossa salvação e a nossa redenção. Senhor Jesus, aceite a nossa oração nesta tarde, aceite o nosso devocional, e que nós, meu Pai, possamos ser melhores a cada dia. Assim, meu Deus, nós possamos tomar posse da palavra profética da Páscoa, que é salvação, que é libertação, que é redenção, Senhor, que é provisão e que é prosperidade. Senhor Jesus, obrigado por o Senhor morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida. Assim, meu Deus, eu te peço, eu te agradeço e eu libero a palavra de vida sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, não aceite os decretos de morte deste mundo. Não aceite os decretos de morte de Satanás. Não aceite a derrota imposta pelo mundo, mas tome posse da palavra de vida que Deus tem para mim e para você. Que hoje seja um marco histórico na tua vida, para você dizer: a partir de hoje, a morte não me cerceará, a morte não terá influência na minha vida. Hoje é um dia de decreto de vitória. E eu te pergunto: crês tu nisto? Crês tu nisto? Mesmo que você morra, mesmo que você tenha uma morte física, você viverá para todo o sempre. Assim será, em nome de Jesus. A vida eterna é um decreto da Páscoa para a tua vida. A vida eterna é um decreto de vitória que o Senhor Jesus conquistou para mim e para você. Deus os abençoe, Deus nos honre, Deus nos fortaleça e que nós possamos permanecer firmes e fortes. E você que crê, curte aí, dá um grito de júbilo, levante suas mãos aos céus, celebre, você não foi chamado para morrer, você foi chamado para viver a vida eterna na presença do Senhor. Assim será, assim será, assim será, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glorifica, glorifica, glorifica. O Senhor é contigo.
glória, glória, glória. Hosana, Hosana, Hosana. Bendito o que vem em nome do Senhor. Baruch Rabá, Beshem Adonai. O Senhor Jesus morreu para mim e para você. Uhul, uhul, uhul. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Amém? Compartilhe esse vídeo. Evangelize uma pessoa. Evangelize uma família. Leve uma palavra de vida. Leve uma palavra de vitória. Envie para alguém este vídeo. Sei que talvez Deus vai estar tocando você para encaminhar essa palavra de vitória, essa palavra de vida, em nome de Jesus. Walter, eu também estou com saudade de podermos celebrar, de podermos gritar, de podermos dar gritos de júbilo ao nosso Deus. Mas eu tenho certeza que quando nós pudermos fazer isso pessoalmente, será ainda mais lindo, ainda mais vitorioso, né? As minhas mãos estão merejando óleo, tá? E eu tenho certeza que esse óleo de unção, olha aí, ó, você vai ver, tá? Este óleo de unção vai atingir vocês, vai trazer vida para vocês também, amém? Tá? Deus os abençoe. Amo vocês, amo vocês. Deixa eu lhe dizer algo, né? Já vai se preparando, domingo nós vamos celebrar a Páscoa verdadeira, com carneiro, com ervas amargas. Nós vamos celebrar a Páscoa com mel. Nós vamos celebrar a Páscoa e a ceia do Senhor com vinho e com pão sem fermento. Nós vamos celebrar a Páscoa com um ato profético de você poder ungir os umbrais da sua casa. E vai se preparando. Domingo às 10 horas da manhã, nós vamos estar fazendo um drive-thru lá na igreja. E você vai poder passar e pegar o seu kit de celebração da Páscoa e da ceia. Um kit com carne de cordeiro, um kit com pão sem fermento, um kitzinho para você poder celebrar a sua Páscoa em família. Em família, olha que coisa linda. A Páscoa original foi celebrada em família. Nós celebraremos a Páscoa genuína dentro dos nossos lares, protegidos, amparados pela mão do Altíssimo. Assim será em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, domingo às 10 horas, drive-thru da igreja GEPAM em Bauru, para você pegar o seu kit Páscoa e levar para sua casa. Se você quiser convidar alguém, leve também, joia? Tá? Então sejam todos bem-vindos. Igreja GEPAM Bauru, Avenida Nuno de Assis, 1421. Eu e a pastora vamos estar lá distribuindo os kits e estendendo as mãos sobre os carros, sobre quem estiver lá, liberando uma bênção e uma palavra profética de vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Assim será em nome de Jesus. Gente, eu falei 55 minutos, tá? Me perdoem por você estar aí ainda. Muito obrigado por você compartilhar do seu tempo comigo. Muito obrigado por você fazer parte da nossa vida. Amados, amo vocês. Daqui a pouquinho tem alimento de célula, tem uma mensagem poderosa com a pastora Adriana. Ela vai estar fazendo a live dela pelo perfil pessoal dela, Adriana Davi Pascon, tá? No perfil dela do Facebook, tá? Entra lá, compartilha conosco, tá? Compartilha uma palavra de vida, de vitória que a pastora vai estar liberando sobre as nossas vidas. Eu também vou estar assistindo, eu também vou estar recebendo, tá? Deus os abençoe, amo vocês. Graça e paz.